Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo à Conexão de Casa em Casa. Hoje é nossa quarta ministração do mês. Nós vamos ministrar sobre o tema: a oração me capacita para a conquista da minha família e da minha nação. Nosso texto base é 2 Crônicas 7,14 e diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, queridos. Nós estamos em um tempo de visitação dos céus. Deus tem visitado o seu povo com uma atmosfera profética, uma atmosfera de salvação. Deus tem restaurado nesse tempo a igreja. Então esse é um tempo profético. E Deus, ele sopra com o vento do Espírito Santo, sobre nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos ministérios. Mas é necessário que a gente siga a instrução que essa palavra ela está nos dando. Ela nos dá alguns passos para que possamos viver o sobrenatural de Deus, viver realmente uma transformação, uma metanoia em nossas vidas. Nós ansiamos sempre viver uma metanoia em nossas vidas. Nós entramos também no tempo profético, um tempo do ano novo bíblico. Significa o quê? Que é um tempo de rever as nossas atitudes, as nossas ações, porque se nós quisermos viver o novo, nós precisamos ter novas atitudes. Porque não tem como você viver o novo tendo as mesmas atitudes, as mesmas ações que você tinha antes. Precisamos entender que Deus quer nos levar para um novo tempo na tua vida profissional, na tua vida sentimental, um novo tempo na tua vida espiritual com Deus, mas para isso você precisa de novas atitudes. E esse texto ele nos ensina para que nós possamos realmente viver essa novidade de vida e ser transformados. Primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós precisamos se humilhar. A Bíblia diz que o homem é pecador e ele necessita da glória de Deus, querido. Nós devemos nos achegar a Deus com esse sentimento de que nós somos pecadores e há uma necessidade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós nos tornamos orgulhosos. Quando nós nos tornamos orgulhosos? Quando a gente não reconhece os nossos erros, quando nós não reconhecemos que necessitamos de Deus. Às vezes as pessoas elas chegam para nos confrontar e dizer: olha, tua vida está assim porque você está errando. Aí a pessoa orgulhosa, ela rapidamente rebate, ela diz: não, mas eu estou assim por causa do meu pai, por causa da mãe, por causa da minha mãe, porque eu perdi meu emprego, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. A pessoa orgulhosa é assim, ela nunca admite o seu erro. E o primeiro passo para que a gente viva o novo de Deus, a metanoia, a transformação, é a gente reconhecer os nossos erros, se humilhar diante de Deus. É isso, não é ser humilhado é diferente. A Bíblia diz que todo aquele que se humilha será exaltado. Então você precisa se humilhar. Como que eu vou me humilhar? Reconhecer diante de Deus que eu preciso de ajuda. Clamar ao Senhor, buscar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Eu tenho dirigido a minha vida e eu não tenho obtido sucesso. Eu tenho fracassado no meu casamento, na minha vida profissional. Eu tenho fracassado como pai, como mãe, mas Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Quando eu chego com alguém que é mais experiente, que é para mim uma referência, eu digo: olha, me ajuda, me leva para a igreja, ora pela minha vida, me instrui, o que tu fez para que a tua vida estivesse assim, para que você tivesse alcançado, de que forma você alcançou graça diante de Deus. Isso é se humilhar, querido. Você está pedindo ajuda. Você está reconhecendo que precisa de ajuda. Ninguém é autossuficiente, querido. Ninguém consegue viver no mundo sozinho. Nós nos completamos. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é um corpo formado por vários membros. Um é mão, outro é perna, porque nós nos completamos. E assim é na vida. Todo mundo precisa de um mentor, todo mundo precisa de um pastor.
Feliz é o homem, a mulher que tem um mentor, que tem um pastor, uma pastora sobre a sua vida para lhe instruir no caminho de bênção. Segundo tópico que essa palavra nos ensina é o caminho da oração. A oração do justo muito pode em seus efeitos. A oração, ela nos dá acesso a Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está nos ouvindo. Eu sempre tive na minha vida o desejo de mudar, de ser transformado, de viver aquilo que Deus tinha para a minha vida, mas ao mesmo tempo eu fugia. Então eu comecei a orar. Deus, entra na minha vida, muda a minha vida. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, mas eu te peço, entra na minha vida e transforma a minha vida. Eu comecei a orar. E eu pensava que essas orações elas não tinham efeito, que Deus não estava ouvindo, mas Deus, Ele estava ouvindo todas as minhas orações. E Deus, o que Ele fez? Ele começou a agir na minha vida através do Espírito Santo de Deus, arrancando as coisas do mundo da minha vida, tirando o desejo, a sedução que o mundo me oferecia, Deus foi tirando da minha vida. E eu passei a não ter mais prazer naquelas coisas que o mundo me oferecia. Ao mesmo tempo que eu clamava ao Senhor, eu fugia da presença dEle, mas Deus gerou uma situação em que eu não tive mais como fugir, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. E quando eu tomei uma decisão, Deus preparou um encontro para mim. O terceiro passo, ele fala que nós devemos buscar a face de Deus. Eu já tinha aquele sentimento, eu já tinha me reconhecido que eu precisava de Deus, eu já tinha orado ao Senhor, mas eu nunca tinha tomado uma decisão de buscar ao Senhor. E Deus, ele é assim, ele é como aquela parábola do filho pródigo, ele trata da forma como Deus nos vê e como Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona conosco como aquele pai se relacionou com aquele filho na parábola do filho pródigo. O pai, ele estava onde? Quando o filho voltou, ele estava na janela, ele estava esperando. A Bíblia diz assim que ele o avistou ainda longe. Então o pai todo dia esperava o horário que aquele filho podia voltar. Deus é da mesma forma, amém? Nós se humilhamos, nós oramos, mas Deus fica esperando uma atitude nossa, um passo que a gente vai dar na direção de Deus para que Ele possa entrar na nossa vida. E é isso que a Bíblia está dizendo, buscar a face de Deus. Foi quando eu decidi ter um encontro com Deus. Eu me lembro que eu liguei para o meu cunhado e disse assim, olha, eu quero ir para o encontro com Deus. E ele disse assim, só vai ter no final do mês. Eu passei um mês trancado, esperando chegar a data do encontro. E naquele encontro com Deus, Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha vida, eu nunca mais fui a mesma pessoa, querido. Quarto tópico que essa palavra nos ensina, ele diz assim, converter-se dos seus maus caminhos. O que é isso? Conversão, ela é uma mudança de direcionamento. Eu estou caminhando para a direita e de repente eu converjo. Começo a caminhar para a esquerda. Eu mudei de direção. Não adianta eu me humilhar, eu orar, Deus gerar uma situação na minha vida, Deus me trazer para a igreja, Deus me levar para o encontro e eu não abandonar os velhos hábitos. Se eu não fizer isso, eu não vou viver o novo de Deus, eu não vou viver a metanoia na minha vida e na minha casa. Eu preciso abandonar os velhos hábitos. Eu preciso abandonar o caminho dos ímpios, as rodas dos escarnecedores. Eu preciso abandonar o conselho dos ímpios. Eu preciso converter o meu caminho. Se os meus pés caminhavam na direção das coisas mundanas, agora os meus pés vão caminhar na direção da igreja, na direção da cela, na direção de Deus, querido. Porque Deus, Ele é um Deus que responde. Quando nós clamamos, Ele responde. Ele caminha na nossa direção, Ele nos avista ainda longe, corre para nos abraçar, para nos acolher, para dizer que tem um plano na nossa vida e que Ele não desistiu de nós. Aí você ouve com alegria, que é aquele que ouve a palavra com alegria, é a semente na beira do caminho, né? Mas porque não tem raízes, ele seca. Ouviu
Eu clamei, o Senhor ouviu, o Senhor me levou para o encontro, me levou para a igreja, lá eu chorei, lá eu aceitei Jesus, mas não converteu os maus caminhos. Não vai viver o novo de Deus. Você precisa converter os seus maus caminhos. Você precisa mudar de direção, você precisa abandonar o velho para que você viva o novo. Deus está te dando uma chave para que você entre agora no novo. Para que você viva um tempo profético na tua vida, para que a tua família, para que teus projetos sejam transformados pelo poder do Senhor Jesus, querido. E olha o que ele conclui dizendo aqui. Ele diz assim: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que nós precisamos de perdão dos pecados? A gente não precisa de perdão dos pecados, não é somente para a salvação, não. Se fosse somente para isso, glória a Deus, se a gente passasse a nossa vida toda aqui na terra sofrendo e no final nós fôssemos salvos, nós já estaríamos no lucro. Mas nós precisamos de perdão de pecados para que seja anulado toda a maldição da nossa vida e da vida dos nossos descendentes. Muitas das vezes nós identificamos dentro da nossa geografia familiar maldições de divórcio, maldições de miséria, maldições de contendas. E a quebra dessas maldições só vem quando há o perdão do pecado. Quando a Bíblia diz assim, perdoarei os seus pecados, ela está dizendo, vou quebrar toda a maldição. Vou quebrar toda a maldição. E sararei a sua terra. O que é isso? Por que Deus precisa sarar? Porque o mundo, o caminho que nós caminhávamos antes sem Deus, ele deixa cicatrizes profundas, marcas que talvez nunca sumam, mas que precisa ser sarado para que você caminhe para frente, para que você viva o novo de Deus. Não importa qual a cicatriz que o mundo deixou na tua vida, se você converter os teus maus caminhos e buscar o Senhor vai sarar toda a ferida no teu casamento, todo o pecado que você tenha cometido, toda cicatriz que isso tenha deixado na tua vida, toda cicatriz de pecado ministerial, familiar, Deus vai sarar e você vai conseguir caminhar e viver a novidade de vida que Deus tem para ti. Que Deus tem para ti aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. Se você foi tocado por essa palavra, eu quero que você coloque a mão no seu coração e faça um concerto com Deus, porque Deus ele quer, através dessa oração, gerar uma situação, se apresentar para você de forma sobrenatural e transformar a tua vida. Declare assim: Senhor Jesus, neste momento, eu me humilho na tua presença, Senhor, reconhecendo que eu sou pecador e necessito da tua glória, Senhor. Senhor Jesus, me permita, Senhor, viver o novo, ser transformado, Senhor. Que haja metanoia na minha vida e na minha família, Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, os pecados da minha família e sara, Senhor, sara a nossa terra e sara a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez esse concerto com Deus, acesse o nosso link na descrição, preencha o nosso formulário e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do doce e poderoso Espírito seja com você e com toda a sua família. Até a próxima conexão.